Salve, pessoal! Professor Bruno, muito prazer, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema integrador que perpassa em todas as disciplinas e eu considero relevante para a nossa discussão, a análise das relações consumistas. Queria que vocês observassem a imagem seguinte. Observem, esse local é algo muito comum para todos nós, pelo menos com alguma frequência. Locais aglomerados que aproveitam o fim para produzir, vender, para consumir, para desejar com que o outro seja um consumidor. Observem as imagens em volta a cores, panfletos, para que leve cada um de nós a poder fazer a compra. Mas observem aqui comigo uma situação. Existe uma diferença entre ser consumidor e ser consumista. Essas definições precisam ficar claras para cada um de vocês, para os seus familiares, para as pessoas que o rodeiam. Então eu queria mostrar a vocês essas definições a partir de agora. Vejam só, observem. O consumidor é aquele que pratica o consumo. Qualquer pessoa que pratique consumo tem essa denominação, essa nomenclatura. Mas o consumo está ligado a tudo que é necessidade, a tudo que é realidade, que está também ligado diretamente àquilo que nos faz sobreviver, à necessidade de sobrevivência. Por isso, é importante também saber a diferença entre o que veremos agora, que é o consumismo. Observem. O consumista é aquele que pratica o consumo, mas de forma desenfreada. É necessário entender que alguns aspectos tornam essa relação consumista compulsiva. Vocês observam aí no slide que existe uma necessidade de consciência. É necessário todos nós sermos conscientes naquilo que nós precisamos e naquilo que nós queremos. Onde está a origem da necessidade da minha compra? É necessário pensar, porque talvez isso seja supérfluo. A falta dos nossos recursos financeiros também influenciam na prática de se tornar uma pessoa consumista. Afinal de contas, quando não se tem recurso, é necessário tirar de onde não tem e aí se encontra um problema. Mas isso se torna ainda mais agravante quando vocês percebem que existe uma necessidade sempre, todos os dias, cotidianamente, de suprir. Isso faz com que nós sejamos indiferentes em relação à sociedade e a baixa autoestima acontece. Olhem só, quando vocês têm uma relação de consumo e consumista, essas definições bem detalhadas, bem diferenciadas, nós não corremos risco algum. É necessário entender, e a gente vai discutir na aula de hoje, se é preciso ou se eu quero. Mas vamos continuar. Observem. Existe uma situação entre poder, que está estabelecendo as nossas vidas no marketing, na publicidade e também na propaganda. Voltem aqui comigo, por favor. Que relação de poder é esse? Se eu falar com vocês qual é a marca de celular que você tem, possivelmente você tem na sua cabeça que já quer trocá-lo. Principalmente quando se anuncia em mercados internacionais um novo modelo. Mesmo que o seu seja a última linha, você ainda sim quer fazer a troca, ou pelo menos deseja. Isso é necessidade ou é um querer? Isso é uma vontade sua ou simplesmente você precisa ter uma relação de poder? Observe o que eu disse anteriormente, relações de poder. Poder porque você passa a frequentar um lugar que antes você não frequentaria. Imagine você participar de rodas, de conversas, de grupos, porque simplesmente você tem o último celular da melhor marca que você considera. Você passa a pertencer a um grupo porque você tem, porque você possui. A propaganda precisa ser entendida para vocês como uma relação de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, porque do contrário, você estabelece uma relação de compra e ainda não se preocupa com outras situações, por exemplo, como o meio ambiente. Quanto mais você compra, mais você descarta. Descartando, o consumo de lixo também aumenta. É necessário pensar nisso. Mas vamos observar a próxima apresentação. Os meios de comunicação, o rádio, a internet, a TV, cada vez mais se prestam aos desígnios da publicidade, com enxurradas de propagandas a todo momento. Vocês devem notar, olhando e pensando, que todas as vezes que você assiste um programa de televisão, no intervalo, o que há? Propaganda. Fazendo com que você tenha um perfil de consumidor ou de consumista.
Será que as propagandas de brinquedos, eletrônicos e tantas outras situações que tem entre o intervalo de um programa e outro, seja ele em qualquer meio de comunicação, faz você refletir se precisa ou induz você a querer aquela compra? É necessário pensar. Vejam só. Também precisamos entender que a publicidade padroniza. Ela tenta também fazer o consumidor ter a sensação, repito, a sensação de ser diferente entre os demais, com uma individualidade especial. Então, olhem aqui, pessoal. Imaginem vocês, já perceberam que quando você chega num local para comprar ou simplesmente passa pela vitrine, aquilo te atrai? É uma das responsabilidades do mercado. O mercado precisa te atrair e ele faz isso de diversas formas, principalmente de maneira imperativa, de forma a fazer apelações para que você compre, parcelando, dividindo, que é a mesma coisa. Nós também podemos entender a publicidade, a necessidade de passar perto de uma loja e verificar promoções que você pode fazer, pagamentos, inclusive um financiamento. E esse financiamento fica muito mais caro e você não percebe porque a parcela cabe no seu bolso. Ou você pensa que cabe no seu bolso. Tudo isso são influências das publicidades na nossa vida e aí a gente precisa entender o consumo e o consumismo. Vamos continuar. Observem. A aquisição de um bem material traz não só uma ilusão de felicidade, muitas pessoas se sentem felizes com isso, mas também a obrigação de ser feliz. Antes de continuar, queria que vocês olhassem aqui, por favor. Obrigação de ser feliz. Como assim? Você já percebeu que nós temos essa situação de sermos obrigados à felicidade momentânea, ela não cabe mais e só dá espaço para uma felicidade permanente? Nós todos já sabemos, em aulas de filosofia que tivemos, que não é necessário, não é possível, não temos condições de sermos felizes a cada segundo das nossas vidas. Mas a compra, o consumismo, ele pode trazer uma sensação de felicidade, que nada mais é do que uma falsa necessidade de ter essa felicidade. Redes sociais, por exemplo, você tirar uma foto no espelho, como eu já fiz, como você com certeza já fez, ou como você já viu alguém fazendo, só é bacana se você estiver num ambiente bacana, num cenário, se você estiver segurando e espelhando o celular sem a capinha. Aposto que você está se vendo nessa situação. Vamos continuar para vocês entenderem como é esse processo. Essa sensação de pertencimento que eu falei com vocês, de pertencer a um grupo, é a mesma coisa da sensação de pertencimento ao status quo. O que significa isso? Significa que você precisa entender onde está e a quem pertence. Muitas vezes se dá pela aquisição de material que está atrás das vitrines. Reluzentes, situações que você pode perceber que se você vestir, você estará bem num local, para alguém, sempre nos preocupando com o outro, com o que o outro vai saber ou dizer de nós. Isso é importante termos uma diferença entre realmente quem somos e se o que vestimos ou usamos ou carregamos diz alguma coisa sobre cada um de nós. Vamos continuar. Observem o texto para que vocês entendam que Drummond, ao falar sobre essa situação de consumo, trata cada um de nós, indivíduo, como uma coisa. Nós nos transformamos em coisa. O texto que vocês veem na tela é para ser acompanhado com o professor. Eu, etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido, de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidências. Costume, hábito, permência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante.
escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que estar na moda seja negar minha identidade. Trocá-la por 1000 assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado, com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia. Tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solitário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro. Em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva e independente, que moda ou suborno algum a compromete, onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo dos outros, objetos estáticos, tarifados, por me ostentar assim, tão orgulhoso, de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa. Coisamente. Meninos, meninas, ser etiqueta ambulante. Pensem nisso. O texto de Drummond, ele nos fala por si. Algumas situações me remetem à reflexão, como ser bizarro. O que significa bizarrice? É algo que pode acontecer. Algo que pode tranquilizar uma pessoa, e essa pessoa que fica tranquilizada por algo bizarro só pode estar abalada emocionalmente. Ser bizarro ambulante, usando etiquetas que você nem sequer percebe que poderia ganhar algo, e aí nós estamos falando de uma situação de emprego, porque quando você vende algo que você usa, você está modelando. Mas nem isso as pessoas fazem. Simplesmente se vestem de tudo o que ele acredita ser interessante, que te provoca pertencimento e vira algo que não é denominado, não é mais você, não é mais o ser humano que você construiu porque a sua família te ajudou, porque a escola esteve com você nessa formação. Você se torna objeto. E se tornando objeto, o Drummond termina dizendo que nós somos simplesmente coisa, andando por aí, algo que é irrelevante. Vamos continuar a reflexão. Os consumidores e as baratas. Será que existe alguma relação entre essa situação? Olhem só. Há um estudo feito na Universidade da Inglaterra, em Oxford, que trata dos consumidores e as baratas. Inclusive, essa tese, essa discussão, ela é cotidianamente discutida nas relações entre ser consumista e ser consumidor. As baratas, segundo o estudo, têm uma possibilidade de adquirir imunidade à medida que se coloca algo que é tóxico a ela. Por exemplo, qualquer tipo de veneno que se coloca para as baratas, isso faz, segundo o estudo, que ela tenha imunidade a esse remédio, a esse veneno, não morrendo, não acabando. As baratas que ficam na cozinha, na casa e que precisa acabar. Assim é a relação com o consumidor. Nós adquirimos, segundo a pesquisa, uma certa imunidade porque sabemos que não precisamos e mesmo assim não nos importamos com esse saber e nos tornamos imunes a algo
que nós precisávamos ter uma relação de cura do consumismo. Vamos continuar, observem. Você já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Isso é importante porque nós sabemos que o destino, muitas vezes, se não todas as vezes, é o descarte. E como é feito esse descarte? Observem, de forma consciente, você consegue ser um consumidor consciente? Você tem certeza que você consome de forma diferente dos outros? Porque ser um consumidor, ter um consumo consciente, é consumir de forma diferente, de forma responsável, é consumir solidariamente. Quando você consome diferente, você também consome de forma a ajudar o próximo. Você também pode ter um consumo consciente de forma sustentável. Mas para isso é necessário entender de que forma a gente pode tratar esse consumo de forma responsável e não simplesmente um descarte sem se preocupar com o que vai acontecer. Olhem só. E você é um consumidor consciente? Olhem para mim, por favor. Ser consumidor consciente é destacar, de uma vez por todas, que você sabe a diferença entre querer e precisar. Quando você for fazer uma compra, a sua próxima compra, observem, raciocinem, pensem, reflitam. Eu quero isto ou eu preciso disto? Existe uma diferença muito grande. Nós, em outras aulas sobre educação e consumo, também poderemos tratar disso, porque precisar está ligado intimamente ao que é sobrevivência. Eu preciso. Alguns exemplos para vocês. Você precisa pagar a água da sua casa. Todos os meses. É necessário pagar. É necessário pagar a luz, a energia, todos os meses. Isso é necessário, é preciso. Você tem necessidade, você precisa se alimentar. Portanto, a alimentação, qual seja a comida que você vai comprar, é necessário. É básico na sua vida. É diferente de um celular novo. É algo que se diz, se pensa, se observa, se julga errado? Depende. A gente precisa entender. Eu preciso de um celular novo porque o meu quebrou? Eu preciso de um celular novo porque o meu já está velho, ultrapassado, não consigo trabalhar com o meu aparelho? Ou o raciocínio é, eu quero porque o meu colega tem. Eu quero porque o meu vizinho comprou. Eu quero porque o grupo de amizade que eu tenho dentro da escola tem também, e aí eu também quero. Nessa relação, a gente percebe que há um problema. Se você não distinguir se você precisa ou se você quer, você está diante de um cenário muito propício de concluir que você é consumista. E ninguém quer esse título, não só o título, mas também as consequências que nós temos diante dessas situações de consumismo, que é a relação de depressão, por exemplo. Há muitas pessoas que se deprimem porque não conseguem, de forma alguma, ser felizes. Lembra da falsa felicidade que nós falamos hoje? Ser felizes se você não tiver o próximo produto. Sacolas e mais sacolas, produtos e mais produtos, causando a você felicidade. Mas nós precisamos ser felizes todos os dias. Como é que nós vamos fazer? Ser feliz todos os dias. Se isso implicar em comprar todos os dias, nós vamos precisar repensar a relação entre os valores. E quando a gente fala de valor, nós estamos tentando entender, quase que filosoficamente, o valor que é para mim é diferente do valor para você. Esse valor, ele é valor sentimental, ele é um valor momentâneo, ele é um valor simplesmente financeiro, é apenas um valor de troca porque você precisa de algo que é sempre novo. Essas situações precisam ser pensadas, porque do contrário, a gente se torna imune, como já falamos também, a essas situações de compra exacerbada. Eu queria dizer a vocês também, antes de terminar, que as conclusões que nós chegamos em relação ao consumismo e ser também um consumidor, elas estão estabelecidas, como eu disse também no início, desde a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela permitiu que tudo o que nós construímos,
tudo que nós evoluímos pudesse ser feito em grande escala. Essa escala que a gente chama de grande, ela chegou até as classes mais populares. E chegando até as classes mais populares, isso se torna uma possibilidade de consumo ainda maior. Analisar criticamente essas situações consumistas requer de cada um de nós saber se nós estamos preparados, se a escola colaborou para a educação, se a família entendeu que nós precisamos, de uma vez por todas, ser um cidadão diferente, olhar ao nosso redor para que entendamos o que é necessário e o que é simplesmente um querer. Isso é analisar criticamente as situações consumistas ao nosso redor, porque lembrem-se, tudo ao nosso redor gira em torno de consumismo. Transformar o consumismo em algo necessário é meu dever, é seu dever, é dever de cada cidadão. Bom, eu quero agradecer a vocês por estar conosco mais uma vez e até a próxima no programa escolar.